Vamos colorir o chantilly. Você pode utilizar um corante em gel, um corante em pó ou o corante líquido. Se você for utilizar o corante líquido, provavelmente você terá que usar uma quantidade maior de corante para chegar até a cor desejada. Se você aplicar o corante em pó no chantilly já batido, ele provavelmente não vai dissolver por completo e vão ficar manchas no chantilly. Não vai ser legal para a sua decoração. O mais indicado é você utilizar o corante em gel e é esse que nós vamos utilizar aqui hoje. Então, para colorir, eu vou utilizar uma colher e o meu bol. É importante tomar cuidado na hora que você for colorir o chantilly, lembrando que ele já está no ponto ideal para a aplicação. Vou colocar uma quantidade que eu acho necessário. Nesse ponto, é importante você tomar cuidado na hora que você for incorporar o corante no chantilly. Ele já está no ponto certo, então quanto mais você movimentar com a colher, você está incorporando mais ar no seu creme chantilly. Você está fazendo um processo parecido com o da batedeira. Então o seu chantilly já está no ponto ideal e você está incorporando mais ar nele. Então isso é uma dica legal que eu dou para vocês. Às vezes as pessoas nos perguntam: o corante muda a textura do chantilly? Não, o corante não muda a textura. O que muda a textura do seu chantilly é esse processo que você faz para homogeneizar o corante no chantilly. Aqui você incorpora mais ar no seu produto, aí sim ele vai ficar com um aspecto mais ressecado. Então é importante você ter um cuidado na hora de incorporar o ar ou até mesmo tirar o chantilly um ponto antes, ou seja, um ponto mais cremoso, para que você finalize ele junto quando estiver incorporando o corante, tá ok? Vou aplicar aqui então o meu corante em gel, um azul turquesa, movimento delicado, para que a gente apenas homogeneize o corante e não incorpore mais ar no chantilly. A quantidade de corante a ser utilizada vai depender muito do tom da cor que você quer. Uma dica legal também: cores muito fortes como preto, vermelho, cinza costumam amargar um pouco o chantilly. Isso é um fato que vai acontecer. Então, outra dica legal: avisem as pessoas que vão consumir o bolo que o chantilly, quando tem uma coloração muito forte, primeiro, pode manchar a boca, você vai ficar com a língua manchada, e também pode acontecer do chantilly ficar um pouco amargo. Isso é natural quando você vai trabalhar com cores muito fortes. Então temos aqui a primeira cor, um azul turquesa. Vou fazer agora um vermelho. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Como trabalhar com corante preto, vermelho. Então, uma dica legal que eu dou para vocês. Vamos lá, chantilly branco. Se eu for aplicar o corante vermelho direto aqui no meu chantilly branco, eu vou ter que usar uma grande quantidade de corante e corre o risco que eu já comentei com vocês, de manchar a boca, ficar um pouco amargo. Então sempre que eu for trabalhar com cores fortes, eu costumo antes fazer uma base no chantilly. Ele deixa de ser branco e depois eu acrescento o corante para chegar na cor que eu quero. Então no caso do vermelho, nós podemos trabalhar com um corante amarelo primeiro, ou um amarelo ou um laranja. Primeiro vamos incorporar o corante amarelo. Vou colocar mais um pouquinho do amarelo. Sempre com um movimento delicado, para não incorporar ar. Agora sim, eu já fiz a minha base, agora eu vou utilizar o corante vermelho para chegar no tom desejado. Pode ser um vermelho natal, vermelho morango.
Vai depender do tom que você quer para a sua decoração. Vamos aplicar um pouco mais do corante vermelho para chegar no tom desejado. Então fizemos a cor vermelha, azul, olha como o meu chantilly ainda mantém a cremosidade, essa é a importância de se fazer o batimento correto, na temperatura correta. Isso vai garantir, no mínimo, 50 minutos de tempo de bancada para você trabalhar com esse chantilly, tá? Vamos fazer um rosa. Eu estou usando aqui corantes num tom mais suave, tá? Não é um rosa tão forte, não é um azul tão forte. São cores mais delicadas, mas mesmo assim ele incorpora muito bem. E o mais importante, que eu vou mostrar para vocês também na aplicação do bolo. Não tem a migração de cores. Alguns chantilly no mercado hoje, que a gente encontra, quando você colore o chantilly e aplica ele no branco, você tem uma migração de cores. E isso acaba ficando com um aspecto muito feio, dá um aspecto ressecado, parece que o bolo é velho. O bolo acabou de fazer, tem algumas horas, mas ele fica com um aspecto de envelhecido, feio, tá certo? Então com o chantilly Dawes você também não tem essa característica, esse problema.